Graças e paz, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na, no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu farei a leitura do final do versículo 15 até o versículo 18, que nos diz assim: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Irmãos, todos conhecem bem aqui a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Sabemos que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém por volta do ano 586 a.C. Ele fez 3 deportações. A primeira deportação, ele levou os jovens hebreus para Babilônia, né? E no início do capítulo aqui do livro de Daniel, nos é narrada essa história. E ali no capítulo 2 de Daniel, nós vemos aquele momento que Nabucodonosor ele tem um sonho, e esse sonho incomoda muito, e nenhum dos seus mágicos ali, espiritualistas do reino consegue interpretar, mas Daniel, ele traz a interpretação ao rei. E por causa disso, no final do capítulo 2, o rei coloca tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego com autoridade sobre o reino em cuidar das questões do rei. Mas nesse momento aqui, no início do capítulo 3, Nabucodonosor ele manda fazer uma imagem e quer que todos os povos que ele submeteu que adorem aquela imagem, se prostrem diante dela quando se tocar os instrumentos musicais ali. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam e por isso eles são delatados. No início do versículo, no versículo 10 em diante vai mostrar isso. E eles são colocados diante então de Nabucodonosor e ordenados diante de Nabucodonosor a novamente se prostrarem, né, diante do toque ali. E eles se negam. Irmãos, isso aqui é um exercício de fé. E eu gostaria de trazer essa meditação hoje, que foi indicada pela nossa irmã Dorinha, sobre o que é fé diante da ameaça. Mas, primeiramente, queria deixar 2 ensinos. Fé é reconhecer a verdadeira autoridade. Versículo 16, essa é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da ameaça de Nabucodonosor. Veja bem, Nabucodonosor era o grande imperador dos povos. Nenhuma outra nação ali ao redor conseguia resistir às investidas de ataque da Babilônia. Nem mesmo o Egito, quando a gente vê lá no livro de Jeremias, o Egito não seria suficiente para tentar deter os avanços das tropas da Babilônia. Por isso, toda essa conquista fez com que Nabucodonosor se tornasse realmente um homem soberbo, arrogante, porque ele estava realmente conquistando tudo aquilo que ele queria. Faz parte, portanto, de todo esse cenário, a soberba e a arrogância de Nabucodonosor. No capítulo 2, versículo 37, quando ao evento da interpretação do sonho, Daniel havia dito ao rei que quem conferiu o reino, poder, força e glória a Nabucodonosor tinha sido o Deus dos céus. E que ele está nessa posição de imperador, de governança, por causa de uma autoridade divina. Um ensino que nós temos que entender aqui é que, por mais que às vezes as pessoas não gostem da autoridade, toda autoridade civil existe por um decreto divino. Por isso, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, ele exorta aos crentes que sejam submissos à autoridade. Pedro também fala que devemos estar orando, mas olha lá, Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. É nossa responsabilidade, portanto, como servos de Deus, nos submeter às autoridades. E isso fazia Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas como crentes, nós devemos saber que a nossa maior autoridade não é a autoridade civil nesse mundo, é a autoridade de Cristo. Veja que diante da ameaça da autoridade civil, como é relatado aqui em Daniel, o princípio é que nós devemos obedecer à autoridade celestial. Como está escrito lá em Mateus 10, no versículo 28, Jesus ensina: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A autoridade civil é uma autoridade que tem grande poder e influência sobre a nossa vida. Mas quando estamos diante de uma decisão sobre quem obedecer, nós temos que obedecer àquele que governa não apenas uma região nesse mundo, mas aquele que governa os céus e a terra. Nós temos um rei que governa toda a criação e todos os reis sobre a terra, e é a ele que nós obedecemos. Fé, portanto, é reconhecer a verdadeira autoridade. Segundo lugar, no segundo ensino que Sadraque, Mesaque e Abednego nos colocam aqui, é que fé também é se submeter a toda a vontade de Deus, no versículo 17 e 18. Vejam que os três rapazes, eles sabiam da sentença da morte. A ameaça era real, a ameaça era tangível naquele momento, não era simplesmente uma ameaça abstrata, mas eles estavam vendo a fornalha de fogo ali na frente deles. Irmãos, há pessoas que hoje em dia só aceitam a fé com relação a bênçãos positivas. Elas só querem exercer fé nas coisas que vão trazer alegria, satisfação, prosperidade ou saúde nas suas vidas. Pessoas acham que fé é só receber bênçãos materiais nesse mundo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego aqui eles demonstram que fé é até mesmo exercida na certeza da morte. Eles exerceram aquilo que Paulo diz a Timóteo acerca de participar dos sofrimentos. Embora eles ainda não conhecessem a Cristo, eles criam no Deus que haveria de mandar o Messias. E eles já, de certa forma, participam do sofrimento de Cristo, porque eles não largam aquele em que eles criam. Irmãos, eles conheciam o temperamento de Nabucodonosor. Quando eles são denunciados, olha no versículo 13, fala que Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou chamá-los. Eles conheciam o temperamento de Nabucodonosor por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. E a resposta que eles deram a Nabucodonosor, quando está no versículo 19, demonstra que Nabucodonosor se encheu ainda mais de fúria, a ponto de transtornar o aspecto do seu rosto contra aqueles três. Eles conheciam, mas a fé que eles tinham se submetiam à vontade de Deus e não do homem. Nós temos o registro histórico de Policarpo de Esmirna, que também passou por essa situação. Ele sendo ameaçado, morrer por mão de gladiadores, de feras e até mesmo ser queimado. Policarpo, ele disse então ao imperador que servia ao Senhor Jesus por 86 anos e nenhum mal fez. E por que haveria agora de então negá-lo? Milagrosamente, Policarpo, ele foi salvo da fogueira, mas tendo em vista que o fogo não pôde matá-lo, os homens foram lá esfaqueá-lo. Irmãos, é uma demonstração de fé, de se submeter a toda a vontade de Deus, não apenas nas alegrias, mas também nos sofrimentos. Hoje ainda temos muitos irmãos que se mantêm firmes na fé, apesar de toda ameaça. Muitos deles não veem o livramento como teve o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos deles acabam morrendo por causa do exercício da fé. Mas há uma glória superior, há uma promessa e uma herança que eles têm na fé, que eles têm na palavra de Deus, que está guardada para eles até o final. Irmãos, que a nossa fé seja exercida na autoridade daquele que governa os céus e a terra. E que a nossa fé seja confirmada ao nos submeter a toda a vontade de Deus, e não apenas naquilo que nos dá prazer e alegria. A nossa fé também é um exercício no meio do sofrimento. Que Deus nos abençoe. Oremos.
Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua fé sobre nós é verdadeira e não falsa. É uma fé real, Senhor, e não apenas abstrata. Dá-nos, Senhor, uma convicção de obedecermos a Ti acima de qualquer homem nesse mundo e acima, Senhor, de qualquer ameaça, porque a nossa esperança é da vida eterna, que não cessa com a morte nesse mundo, mas é uma vida que vai além, uma vida que está em Ti, preparada em Ti. Abençoa o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.